Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus. Vamos falar sobre o fim do preço de paridade internacional da Petrobras, popularmente conhecido como PPI. Desde que a companhia extinguiu a medida, diversos questionamentos surgiram. O fim do PPI vai baratear o preço dos combustíveis? Como vai funcionar a política de preços daqui para frente? O transporte público será beneficiado por esse novo cenário? Essas e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje pelo nosso convidado, Eduardo Melo, sócio fundador da Rayon Consultoria, empresa especializada em combustíveis com foco na redução de custos. Eduardo, obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso podcast. Já tivemos aí conversa no passado, preocupados, né, com a falta de diesel, e hoje tem essa novidade do PPI. Então, quero te agradecer em nome da nossa equipe aqui do Rio Ônibus, em nome dos nossos ouvintes, pela disponibilidade, por aceitar mais uma vez o nosso convite. Obrigado, Paulo. Obrigado aí pelo público ouvinte aí pela atenção, né, desse espaço que foi concedido para a gente para falar de um tema tão importante e de interesse aí de todos nós da sociedade. Então, tá bom. Então, para dar início aqui à nossa conversa e a gente contextualizar o assunto, o que seria o PPI e o que muda na política de preços dos combustíveis com a decisão de extinguir essa medida? É isso aí, Paulo. Mas antes de falar do PPI, eu gostaria de contextualizar a situação envolvendo o mercado de combustíveis no Brasil. Em especial, é claro, o óleo diesel, né, que é o combustível utilizado para abastecer as frotas de ônibus, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades aí pelo nosso país afora. Bom, no cenário atual, de fato, né, a Petrobras ela não consegue atender a demanda total de combustíveis do mercado brasileiro. Isso vale tanto para o diesel quanto para a gasolina. O que se faz necessário trazer essa fatia complementar do mercado exterior. Só para o ouvinte ter uma ideia, esse volume de óleo diesel é na ordem de 25% que vem de fora, e na gasolina a gente tem 13%, né, segundo dados aí da Agência Nacional de Petróleo relativos a esse ano. Então, o questionamento é o seguinte: qual é a relação que existe do PPI, né, que você, Paulo, citou, com essa dependência de importação de combustíveis? Bom, se por um lado você tem uma fatia significante do suprimento nacional que tem origem externa, a Petrobras, né, preocupada, né, em manter o equilíbrio do mercado e abastecê-lo na plenitude, a partir de 2016 ela adotou uma política comercial de preços baseado, como você disse, né, no PPI, que é o preço de paridade internacional, sendo uma forma de precificar os seus produtos com base no custo de compra dos combustíveis no exterior, acrescido dos custos de entrega aqui no Brasil. Sim. Bom, a partir de então, a partir da adoção dessa política, né, a Petrobras passou a determinar os seus preços, tanto para o diesel quanto para a gasolina, seguindo o comportamento dos custos do barril de petróleo e dos seus derivados, né, no mercado externo, combinado à flutuação do câmbio, né, conversão real ao dólar. Só que a partir de maio desse ano, né, já no novo governo, a Petrobras decidiu por extinguir o PPI, deixando de seguir exclusivamente, né, os parâmetros internacionais, passando a adotar outras variáveis na composição de formação do preço dela, como, por exemplo, o preço de custo, né, de produção e o preço da concorrência à própria Petrobras, com o objetivo de ela ter mais flexibilidade para definir esses preços, naturalmente buscando reduzir os preços, né, aqui no Brasil, independente do contexto do mercado internacional. Sim. Então, a gente, diante disso, fica com uma dúvida. Será que a extinção do PPI vai aumentar o preço do combustível? Vai reduzir o preço do combustível? E a gente que roda com transporte público tem medo de ser vítima dessa política ou espera, de repente, ser beneficiada. A gente acha que o setor de transporte público ele pode ser um dos primeiros, né, como é um grande consumidor, a sentir os efeitos dessa nova política por conta da mudança do valor, né, do preço dos combustíveis.
Na sua visão, Eduardo, de que forma o fim do PPI pode impactar o transporte público por ônibus nas cidades? Paulo, essa questão ela é bastante interessante, tá? Então, para entender um pouquinho aí do que está por vir, eu acho que a gente tem que olhar o passado e eu acho que é importante a gente analisar nos ambientes nos quais a nova política de preço da Petrobras já foi testada, tá? Vamos citar alguns exemplos aqui. Bom, primeiramente, quando ela foi implementada, a partir de maio, né, como eu havia dito, o mercado internacional engatou reduções sucessivas de petróleo, certo? E esse movimento foi acompanhado pela Petrobras aqui no mercado mesmo brasileiro. A gente viu, por exemplo, o diesel cair 44 centavos, assim como a gasolina, né, reduziu 67 centavos nas suas refinarias. E esse movimento, independente de o PPI já ter sido extinto, ocorreu uma redução repassada para o mercado interno. Ou seja, quando eu falo mercado interno, para esclarecer para o caro ouvinte, repassar para as bombas, né, onde você abastece o seu veículo. Isso aconteceu aqui no Brasil. Só que, por outro lado, a partir de julho, a gente observou exatamente o movimento contrário. Os preços do barril se valorizaram de forma expressiva, tá, no mercado internacional, passou o barril dos $75 para os $90, e a Petrobras ela segurou essa alta de preço por 3 meses, tá? Evitando repassar esses custos mais altos aqui para o mercado brasileiro. Só que o efeito colateral disso foi a restrição de produtos em vários estados, visto por nós, por conta dos preços nacionais extremamente mais baixos que o mercado externo, inviabilizando as importações. Naturalmente, Paulo, se o custo de importação ele mais alto, o custo de importação mais alto ele desincentiva a importação do produto, a conta não fecha, porque ninguém vai trazer um produto mais caro para competir Sim. com a Petrobras com um preço mais barato. E o que você vê são localidades, né, são praças que a gente chama, com restrição de fornecimento de combustíveis, né, óleo diesel. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, falando especificamente do nosso caso, Sim. a restrição de produtos ela tem sido até um pouco sentida, tá? Até porque as empresas de ônibus elas possuem contrato de fornecimento com as suas distribuidoras, o que traz uma certa prioridade nesse abastecimento. Mas é importante assim, que a gente saiba, né, que, apesar dessa segurança, entre aspas, né, em relação ao abastecimento, as empresas de transporte estão inseridas em um ambiente de crise. Sim. A política de preço da Petrobras, como ela foi desenhada, e para esse momento de pressão por uma elevação de preços, traz um risco de abastecimento que é algo extremamente preocupante. Sim, é uma coisa que nos preocupa. A gente teve há pouco tempo rumores aqui, né, de, olha, pode faltar diesel, alguns caminhões sendo entregues aí com algum atraso, Exatamente. algumas cargas, e gerou alguma preocupação. Mas então, o governo queria, com a extinção do PPI, ter uma queda no preço do diesel, né? E que você explicou bem, que ele sustentou por um tempo. E como que o combustível, então, você explicou, mas para esclarecer melhor aqui, fiquei com algumas dúvidas. Como é que o preço do combustível vai ser determinado a partir desse momento? Se não tem uma paridade internacional. Você falou, ele é feito com base nos custos de produção aqui e tudo. E, de fato, vem. Então, se 25% do combustível, do óleo diesel, é importado, e ele lá fora está mais caro do que vende aqui, isso alarma, porque realmente não vão importar o preço mais caro para vender aqui mais barato. E a Petrobras não é a única importadora, né? Outras Perfeito. distribuidoras também estão importando. Então, como que poderia ser calculado, então, esse preço de forma a não ter uma falta de óleo, na sua visão? Paulo, essa questão ela é complexa, tá? Porque acontece, a partir do momento que a gente tem uma componente dentro da precificação da Petrobras, que tem uma boa dose de incerteza e falta de clareza na definição, além de deixar de seguir o mercado internacional, né, exclusivamente, fica difícil de você traçar uma previsibilidade de como os preços vão se comportar com essa nova política, certo? O que foi visto até o momento é que, no viés de baixa, ou seja, quando o mercado está numa tendência de queda, é esperado que também haja um repasse dessas quedas, e aí vai beneficiar as empresas de transporte de passageiros, assim como outros segmentos, né, consumidores de óleo diesel. Os postos também, que a gente vê nas ruas, também serão beneficiados com um custo menor. Agora, o desafio em um cenário de alta, que obviamente há um custo político
né, para você anunciar uma alta de preços, isso é claro, e é exatamente o que a gente está vendo agora nesse cenário de alta. A gente observa a elevação dessas incertezas, embora você tenha, por um lado, os preços do Brasil congelados, né, digamos assim, mantidos por um tempo, por outro, você aumenta o risco de desabastecimento. O que a gente tem visto, né, de algumas sinalizações, né, algumas ações do governo num curto prazo, no sentido de reduzir essa dependência do Brasil em relação ao combustível importado. O primeiro ponto que a gente tem observado, eu acho que são boas iniciativas, tá? É uma tentativa de aumento da participação dos biocombustíveis na mistura, naturalmente reduzindo a participação do combustível fóssil, tá? Esse que é o objetivo. Só para exemplificar, o governo atual já elevou a participação do biodiesel misturado ao diesel do percentual de 10%, né, para os atuais 12%, e pretende antecipar o calendário de aumento desse percentual até atingir os 15%. Em relação à gasolina, também na mesma linha, a ideia é aumentar a participação do etanol anidro misturado dos atuais 27%, né, que são misturados à gasolina, para 30%. Uma outra medida também de destaque, né, e já foi implementada pela Petrobras, tem sido aumentar o fator de utilização das suas refinarias, ou seja, com o objetivo de otimizar o seu atual parque de instalações para produzir mais combustível. O exemplo disso, Paulo, em agosto a Petrobras atingiu perto da sua capacidade máxima de operação no refino, operando a marca recorde de 97,3%, o melhor resultado desde dezembro de 2014. Então, são ações que a gente tem visto do governo para tentar ir no sentido de você reduzir essa dependência do combustível importado. Porém, é importante, Paulo, que fique claro aqui para o ouvinte, que essas ações elas ainda são insuficientes para que o Brasil alcance a autossuficiência, né, vamos dizer assim, sobre os combustíveis, sobre os derivados do petróleo. Bem, mas então, a Petrobras aumentando aí, utilizando plenamente a sua capacidade de refino, ela teria que aumentar, no caso, a importação, ao invés de importar o diesel já refinado, a gasolina já refinada, ela teria que importar mais óleo bruto, digamos assim, para poder refinar, ou ela conseguiria dar conta disso com a produção nacional? Não, Paulo, é interessante a sua questão. Hoje, a Petrobras ela é uma exportadora de produto cru, né, que é o petróleo bruto, tá? Então, hoje, se ela elevasse a sua capacidade de produção de refinados, e aí, no caso, o exemplo do óleo diesel, ela conseguiria, com a produção dela de petróleo, ela conseguiria abastecer o mercado. Não haveria de chegar ao ponto de você ter que importar o óleo cru para poder atender a demanda de combustíveis no mercado interno. Mas então, o Brasil, com a sua produção, teria a possibilidade de ser autossuficiente em petróleo? Com o óleo que ele extrai, se ele usasse plenamente sua capacidade de refino? Eu escutava no passado, as refinarias brasileiras não são apropriadas para o óleo árabe. De repente, elas não têm uma capacidade de refino do petróleo que vem do pré-sal, que teria algumas diferenças aí. Nisso, existe mesmo essa diferença, ou as refinarias já foram adaptadas para esse novo tipo de... Não é novo, né? Pelo tempo que tem do pré-sal já é antigo, mas elas conseguem refinar o óleo nacional também. Sim, Paulo, até porque o que acontece no passado a gente não tinha o pré-sal, né? Sim, Pré-sal foi uma descoberta recente e o produto, né, que é extraído do pré-sal, ele já é um produto já de uma característica apropriado para a produção dos combustíveis, né, dos produtos nobres, a gasolina, o diesel, etc. Então, o Brasil está num bom caminho e eu vejo que uma saída bastante interessante é realmente a ampliação do parque de refinos, até para você buscar a autossuficiência e o item tão estratégico para o nosso país. certo. A gente aqui na região metropolitana teria uma grande refinaria, acho que ali em Itaboraí, né, vinha sendo O construída, Comperj. e o Comperj, e parou essa obra. Há alguma perspectiva de retomada? Você já ouviu alguma coisa disso? Porque não só pela capacidade de refino, né, que cresceria bastante, mas pela geração de empregos na região, pela atração de tudo aquilo que envolve o entorno de um grande polo petroquímico. Tem alguma novidade nesse sentido? Com a mudança de governo É, agora, que privilegia mais essas obras?
Paulo, assim, perfeito. É claro que quando a gente fala de elevar o nível de investimento, né, no setor, que necessita urgentemente de ampliação da sua capacidade de produção, nós vemos com muito bons olhos. Aí, no caso lá de Itaboraí, houve todos aqueles problemas, né, que ficou parado e aí É, retomada, buscando a retomada das atividades, né? E a gente pode destacar também os dois pontos relacionados a esse tema, tá? Eu acho que o primeiro está, como você falou, né, tá relacionado ao investimento, à criação do empreendimento em si, que traz consigo um impacto positivo no mercado local, tá? Com a criação de empregos diretos, indiretos, como, por exemplo, restaurantes, comércio, sim, hotéis. E aí, nesse caso, será necessário, né, será benéfico o desenho de um projeto de mobilidade específico para atender o cidadão que necessita do transporte, tá? Um outro ponto também que eu acho que é interessante destacar é o olhar sobre uma perspectiva mais ampla, né? No ponto que você elevando os investimentos no refino de combustíveis sim, para suportar o nível de crescimento da economia nos próximos anos. O que acontece, Paulo? Falando especificamente do diesel, ele possui uma característica interessante, é que a forte correlação da sua curva de consumo, né, na sua curva de comportamento de consumo, com a atividade produtiva, medida pelo nosso PIB, né? sim, Então, se a gente não olhar somente para o presente e as necessidades que, logicamente, são eminentes, mas se a gente olhar para o futuro, a gente precisa tomar decisões agora para colher os frutos, né, lá na frente, sim. e temos combustível suficiente para suportar o crescimento ano após ano da atividade econômica do nosso país. Só para finalizar, né, eu acho que vale a gente refletir que o Brasil, no passado, não dependia, né, da importação de combustível nos níveis atuais Sim. e que o que vivemos hoje poderia ter sido evitado se fossem adotadas políticas públicas visando exatamente o crescimento do país e a gente ter um item tão estratégico resguardado, né, e acompanhando o crescimento do país. Sim. Até porque a implantação de uma refinaria, né, de uma planta dessas como o Comperj, é uma obra que demora anos. Não é uma coisa que você, olha, vou montar uma refinaria, Sim, não é como você construir um galpão, construir aí uma coisa mais simples. São equipamentos específicos, é um projeto bem complexo e, olha, se eu estou pensando em uma refinaria, o resultado dela é para quê? 5, 6 anos depois do início da construção. É algo por aí, né? perfeito, Paulinha. E existe um caminho, né, a ser perseguido, vai desde a questão do projeto, concepção do projeto, obtenção de licenciamento, execução da obra em si. A gente está falando aí de investimentos aí de médio e longo prazo, 5, 10 anos, tá? Essas são as Sim, sim. perspectivas de investimento envolvendo uma refinaria. Então, para já, a gente que trabalha com mobilidade urbana, que trabalha com ônibus, a gente tem que ficar preocupado aí com o fim do PPI, com essas coisas todas que vêm sendo colocadas, ou você acha, então, que essa política de já de aumentar o refino com a capacidade já instalada, essa questão dos biocombustíveis suprindo aí parte, a gente fala muito do ônibus elétrico, que hoje uma coisa que está muito em voga. Vamos colocar 30 ônibus elétricos aqui. A gente sabe que a quantidade que vem sendo colocada no mercado de ônibus elétrico ainda é pequena, mas é uma coisa também que Uhum. pode ter um impacto na mobilidade a longo prazo. Você acha que para já teria algum risco de falta de combustível, alguma coisa assim que afetasse a mobilidade, ou a gente deve continuar acompanhando de perto aí, mas continuar investindo aí nessa matriz do diesel, do biocombustível? Ou você acha que tem que ter uma migração para o elétrico? Como é que você enxerga isso para a gente finalizar É, aqui? olha, Paulo, eu vou fazer assim, acho que é de tudo um pouco que você falou, tá? Eu acho que a gente tem uma preocupação num curto prazo, tá? Porque a gente está sujeito aí aos solavancos, né, do mercado. A gente agora está vivendo um momento, né, de restrição, de óleo diesel em nível internacional e, naturalmente, isso faz pressão nos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Se você tem um mercado ainda que um terço dele, né, ou pouco menos do que isso, vem do mercado externo, isso preocupa, porque você tem uma dependência física de produto atrelada ao exterior. E se Sim, você tem um desequilíbrio de preços, isso preocupa, tá? Por outro lado, o governo também não está parado. A gente vê que o governo está se movimentando, isso é um assunto que preocupa realmente, é um assunto de segurança.
e que algumas ações têm sido adotadas para que o governo ele amplie a sua capacidade de refino, né, a sua capacidade de produção, estímulo aos biocombustíveis, que a gente vê isso realmente, logicamente, com muito bons olhos. Mas, assim, eu acho que num curto prazo, a gente não pode esquecer da nossa realidade que temos hoje. Nós temos uma dependência. Isso realmente preocupa. A partir do momento que essas ações que estão sendo adotadas pelo governo, né, que elas tenham êxito e você diminua pouco a pouco a dependência desse volume de produto importado, eu acho que isso tende, e naturalmente, né, como você falou, combinado aí ao advento, né, de outras fontes, né, de energia, o ônibus elétrico, por exemplo, que você citou, isso vai reduzir aí esse volume, a gente pode ter aí, talvez aí uma redução do grau de risco que hoje existe, né, quando você fala aí da política de combustíveis, que não é transparente. Então, quando você tem um grau de incerteza relacionado, ou já definição dos preços de combustíveis, isso traz uma interrogação e realmente preocupa e merece toda a atenção de a gente ficar acompanhando isso dia a dia. Então, pô, Eduardo, mais uma vez te agradeço aí pela participação, pela disponibilidade. É um prazer conversar com você, um grande especialista no tema. A gente fica vendo as notícias aí pelo jornal, pelas revistas, comentários, mas quando eu comecei a conversa contigo, confesso que eu não sabia nem o que era o PPI. Tá? Que a gente lê assim, se preocupa, mas não vai muito a fundo. Então, obrigado aí pela aula sobre a questão, principalmente por colocar aí esse cenário que tem algum nível de preocupação, e tenho certeza que os nossos ouvintes aí ficarão bem satisfeitos com a explicação. Obrigado, Paulo, mais uma vez pelo convite. Então, pessoal, agradecemos aqui mais uma vez ao Eduardo Melo, sócio fundador da Reon Consultoria, empresa especializada em combustíveis com foco na redução de custos, e chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.